Olá a todos, boa tarde. Iniciando a gravação, né, do especial hoje, qualificação da nossa aluna Francilene Rosa Torrá, que ela vai defender, então, um projeto intitulado Elaboração de um Programa de Psicoeducação para Pais e Cuidadores de Crianças com Mutismo Seletivo. Queria agradecer a presença da banca, a professora Carla, né, parceira nossa de banca, inclusive já participou de outras bancas sobre mutismo, estivemos juntas na UERJ, né, cara? Professora Patrícia também, parceira de longa data, também tem conexão com o mutismo, né? Já me levou algumas vezes, na época da Estácio, para falar lá sobre mutismo, enfim. Muito bom ter vocês aqui, né? Colegas profissionais super competentes na área. Acho que vocês vão poder colaborar bastante com o projeto da Francilene. A ideia é essa mesmo, né? Fazer trocas, discutir o projeto, porque essa é a melhor fase. Queria agradecer a presença de todos na sala também. Muito bom ter vocês aqui apoiando a trajetória da Francilene. Tá bom, Fran? Fique à vontade, você tem 20 minutos aí para defender o seu projeto, podendo estender um pouquinho se precisar, tá? Tá bom, obrigada. Quero agradecer a todos que estão aqui comigo. Quero agradecer a professora Patrícia, a professora Carla, Ana também, pela oportunidade de estar podendo aí, junto com ela, estudar sobre o mutismo seletivo e, de uma certa forma, contribuir, né, para a sociedade. E aí, quando eu falo isso, vocês vão entender um pouquinho por que eu falo para a sociedade, né, porque o mutismo, de verdade, se tornou aí assim como o transtorno de ansiedade infantil, se tornou uma militância para mim. Bom, meu projeto é uma elaboração visa, né, a gente elaborar um programa de psicoeducação para pais e cuidadores de crianças com mutismo seletivo. A doutora Ana Cláudia é minha orientadora. Uma das motivações que fez com que eu estudasse o mutismo seletivo foi uma paciente que eu recebi no consultório, e assim que eu percebi que ela tinha mutismo seletivo e eu fui procurar sobre material de intervenção, enfim, eu não conhecia, né, como tratar crianças mutistas seletivas, e aí eu fui procurar material, enfim, para poder estudar, e eu não tive acesso a esse material, pouquíssimas literaturas, basicamente tudo internacional, e inclusive foi aí que eu cheguei até a Ana. Eu fui à procura dela num evento, justamente porque ela é a pessoa que eu entendi que, devido à tese dela de doutorado, né, que poderia me trazer aí luz nesse atendimento dessa criança, e foi dessa forma, inclusive, que a gente se conheceu há alguns anos atrás. Nem imaginava que eu estaria aqui hoje nessa posição de pesquisadora, né? A minha experiência profissional é como psicóloga clínica. Eu tenho uma segunda graduação, que é pedagogia. Eu sempre fui muito apaixonada com as questões que viabilizavam o aprender, então eu sempre estudei muito sobre transtornos de aprendizagem, sobre minha própria especialização em neuropsicologia foi por causa disso, porque eu recebia muitas crianças com diagnósticos errados dentro do consultório, e aquilo me incomodou bastante, até que eu consegui também fazer essa especialização. E a minha aproximação com o tema como eu falei para vocês, devido a essa paciente que eu recebi e o quanto isso foi me tomando ao longo do tempo, recebendo mais crianças mutistas, cada vez mais no consultório, e conheci a doutora Natasha Gunning, que é a médica psiquiatra, que está aí com a gente hoje também, assistindo esse exame, e a gente começou a dividir alguns pacientes, e começamos a postar muito em redes sociais sobre o mutismo, e a gente começou a ter uma procura de muitas pessoas pedindo orientação sobre como tratar, como manejar, como auxiliar os filhos. E aí a gente, tomado por isso, a gente acabou abrindo uma ONG, que é a Abramut, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. E eu vou dividir aí com vocês esse vídeo sobre a Abramut. Encontrou uma psicóloga que, ao diagnosticar o quadro clínico da paciente com mutismo seletivo, ela também conheceu uma psiquiatra. E juntas, iniciaram uma jornada de trazer a voz da menina que não falava e de tantas outras crianças. A menina que não falava superou o mutismo seletivo. E juntas, elas prometeram que devolveriam a infância
Não entendi, Ana, desculpa. Deixa eu voltar Você está aqui. sem som, Ana, é porque está dando eco, Francilene. Acho que o seu microfone. É isso aí, tem que desligar o seu microfone que está dando eco. Era uma vez uma menina que não falava. A família procurou por ajuda e encontrou uma psicóloga que, ao diagnosticar o quadro clínico da paciente com mutismo seletivo, ela também conheceu uma psiquiatra. E juntas, iniciaram uma jornada de trazer a voz da menina que não falava e de tantas outras crianças. A menina que não falava superou o mutismo seletivo e juntas, elas prometeram que devolveriam a infância a tantas outras crianças que não falam. Assim, nasceu a Abramute, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil, que trabalha constantemente conscientizando publicamente a sociedade sobre o mutismo seletivo, trazendo informações sobre esse transtorno tão negligenciado. É dirigida pela psicóloga clínica Francilene Torraca e pela psiquiatra Natasha Gunning. A Abramute tem vários projetos que visam auxiliar a pais, profissionais terapeutas, médicos e educadores a entenderem sobre o mutismo seletivo e darem a melhor condução no manejo diário com essas crianças que não falam. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que emudece crianças em situações onde há expectativa da fala. Normalmente manifesta-se em situações sociais como escola, parquinhos, festas familiares e de amigos. As crianças falam com seus pais, mas normalmente não falam com amigos e familiares, somente em casa, com seus pais e irmãos. A Abramute, ao longo desses 2 anos de vida, tem trabalhado por políticas públicas e trazendo para congressos médicos e de psicologia, conversando com educadores, oportunizando informações consistentes sobre o mutismo seletivo. Temos leis aprovadas para garantir a visibilidade, o diagnóstico precoce e material informativo. Temos apresentações em congressos e programas de TV para informar a sociedade sobre o transtorno. Nossa jornada, que acontece uma vez no ano, em outubro, mês de conscientização do MS. É o maior evento de mutismo seletivo no Brasil. Recebemos as maiores referências em mutismo seletivo no mundo, com palestras extremamente ricas, trazendo as informações e conhecimentos atualizados. Lançamos 2 livros sobre a temática do mutismo seletivo, um conto infantil e um guia de orientação. Temos um curso chamado Superando o Mutismo Seletivo, onde toda a renda do curso é destinada para a manutenção da ONG e seus projetos. A SMA Selective Mutism Association, a maior associação de mutismo seletivo no mundo, reconhece o trabalho das diretoras da Abramute e concederam a elas o certificado de coordenadoras internacionais. Seguimos trabalhando para dar voz às nossas crianças e desenvolver suas infâncias. Abramute, libertando vozes, transformando vidas. Então, esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido aí na Abramute, né, nesses últimos 2 anos. E, voltando aqui para as questões da pesquisa, existe algum programa de psicoeducação em grupo com pais de crianças com mutismo seletivo e como ele se estrutura? Como pode ser o trabalho com a família de crianças diagnosticadas com mutismo seletivo para atuar com protagonismo positivo em seu tratamento? A ansiedade social e a inibição comportamental são preditores do mutismo seletivo? E qual a relação entre eles? O objetivo geral do projeto é elaborar um programa para psicoeducar pais e cuidadores de crianças com mutismo seletivo. Uma das minhas inquietações em relação a realmente apostar nesse projeto é porque na Abramute, né, a Abramute nasceu com um projeto de grupo de pais, e a gente já está aí entrando na 5ª edição desse projeto, e a gente tem uma métrica aí do quanto psicoeducar, né, esses pais, essas famílias, traz realmente resultados muito positivos, em alguns casos a gente até conseguindo retirar completamente as crianças, né, desse quadro de mutismo. Os objetivos específicos,
avaliar características do mutismo seletivo em crianças, traçar o perfil dos pais cuidadores de crianças com mutismo seletivo, avaliar o nível de ansiedade, depressão e estilo parentais dos pais de crianças com mutismo seletivo e avaliar problemas emocionais de ansiedade e de comportamento de crianças com mutismo seletivo. A nossa fundamentação teórica, nela consta todo o conceito, toda a história, né, do mutismo seletivo, a importância, né, da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do mutismo seletivo, baseado em evidências científicas, a psicoeducação no tratamento do mutismo seletivo, como uma técnica importante da TCC e que traz resultados importantes na orientação parental, e buscamos uma revisão integrativa da literatura sobre o mutismo para que a gente pudesse ver o que os autores, enfim, o que a nível de pesquisas nos últimos 20 anos, o que nós poderíamos encontrar a respeito de algum projeto ou algum grupo que orientasse pais de crianças mutistas, né? As características de crianças com mutismo seletivo. A gente sabe que o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade, né? Ele faz parte do rol dos transtornos de ansiedade, ele acomete crianças mais ou menos na idade de 2 anos, 2 anos e meio, até os 5 anos. São crianças que vivenciam uma ansiedade extrema, severa, quando há expectativa da fala. Normalmente é um transtorno que é visto, ele começa a aparecer justamente na entrada escolar, né, que são crianças pré-escolares, justamente porque essas crianças entram na escola e elas emudecem, elas falam dentro de casa com seus pais, então é muito difícil as famílias conseguirem identificar isso. Realmente, quando entra na escola, que é possível, né, a gente olhar isso no sentido de que são crianças extremamente inibidas comportamentalmente falando, né? A gente sabe que a inibição comportamental faz parte da natureza humana, ela é um traço do temperamento, mas algumas crianças têm isso de uma maneira exacerbada. E nessa revisão aí da literatura, quando a gente fez a nossa revisão integrativa, em boa parte desses artigos que nós selecionamos, eles falam desse traço importante da inibição comportamental, tem escalas que são aplicadas nos pais, né, até 14 meses, de crianças até com 14 meses, justamente para que essa inibição seja vista de forma precoce, e, de alguma maneira, a gente, essa família ou essas crianças começarem a receber alguma intervenção. E o que a gente encontra também, boa parte nos artigos da nossa revisão, e da própria Ana, né, na discussão dela, da tese de mestrado, é a ansiedade social, definida realmente como um medo excessivo, uma ansiedade diante do desempenho, né, e também como um traço importante que acomete as crianças e que também pode vir, basicamente, em 90% como comorbidade com mutismo seletivo. A terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada no tratamento do mutismo. A gente tem evidências científicas que apontam isso, apontam a TCC como uma intervenção mais viável para as crianças com esse transtorno. Na tese de doutorado da Ana também isso é falado, né? Mostrou-se eficácia na eliciação da fala, bem como a frequência da fala. E, para a eficácia do processo terapêutico, a criança e os pais devem estar devidamente orientados em tudo que diz respeito ao tratamento, e aí a gente está falando da psicoeducação, né? A psicoeducação no tratamento do mutismo é uma importante técnica de intervenção psicoterapêutica que visa orientar o paciente sobre o seu funcionamento, e aí orientando os pais, que a gente tem visto, né, de forma muito, muito clara nesse trabalho que a gente já acompanha algumas famílias, que educando a família, né, ajudando essa família a identificar um repertório que eles têm de resgate, né, são crianças que normalmente são diagnosticadas muito tardiamente, e essas famílias têm um repertório disfuncional de atuação com essas crianças, então, quando as crianças estão em situação de fala, os pais resgatam essas crianças, né, com medo, com muita vergonha,
eles acabam resgatando e falando por essas crianças, e todo esse trabalho que a gente faz no grupo é justamente orientá-los para que eles deem a oportunidade, deem a chance, ou seja, de fato, serem psicoeducados, a terem um outro padrão comportamental, para que essas crianças não fiquem com esse mutismo sendo mantido, né? Na nossa revisão de literatura, a gente procurou aí artigos científicos dos últimos 20 anos, justamente para que a gente tivesse uma ideia do que poderia estar sendo falado, né, recentemente sobre grupo de orientação à paz. Nós conseguimos coletar 1.094 artigos nas plataformas BVS, PubMed, Google Acadêmico, 172 artigos da BVS, 65 PubMed, 857 artigos do Google Acadêmico, 868 artigos foram excluídos pelos critérios de exclusão e inclusão. Selecionamos 226 artigos, desses 226, 188 foram excluídos por repetição, 25 excluídos por resumo, e elegemos 13 artigos. Esse mapa, ele é um mapa que dá para a gente uma visão dos artigos que nós utilizamos a nível internacional. Nós temos 13 artigos, onde 60% desses artigos eles utilizavam como recursos avaliativos testes e escalas padronizadas e questionários, 20% foi revisão de literatura e 20% é um programa que eles utilizam nos Estados Unidos chamado PCIT, que é todo voltado para que os pais estejam totalmente integrados no tratamento de crianças mutistas. Nossa revisão integrativa da literatura sobre o mutismo trouxe para a gente as seguintes categorias, né? Encontramos as seguintes categorias: o papel da rede familiar na intervenção terapêutica, ansiedade social como comorbidade, inibição comportamental como fator de risco para o mutismo seletivo e ansiedade social. Eu quis muito, pedi a Ana, insisti bastante, né, que a gente falasse sobre a inibição comportamental como uma categoria, porque dentro da minha trajetória de transtornos de aprendizagem e visita à escola, o que fica muito claro para mim é que crianças inibidas comportamentalmente não são vistas. Crianças com transtornos externalizantes como um TOD, como um TDAH, ou o próprio autismo, onde são crianças agitadas, são crianças que, de fato, acabam muitas vezes perturbando o andamento da aula, elas são vistas, mas crianças tímidas excessivamente, inibidas comportamentalmente falando, elas não são vistas, e isso acaba fazendo com que essas crianças não sejam devidamente, não recebam, as famílias não sejam alertadas de alguma maneira para que recebam alguma intervenção precoce. Métodos da pesquisa exploratória de abordagem quanti-quali, o local que a gente pretende chamar essas famílias, né, vai ser na plataforma da Abramut. A gente pretende convocar essas famílias através do nosso site. A gente pretende coletar pais de crianças com mutismo seletivo até os 12 anos, e a gente pretende limitar uma amostra de 13 famílias. Os instrumentos que a gente pretende utilizar: questionário de dados sociodemográficos, questionário de mutismo seletivo, inventário de ansiedade de Beck, sistema de avaliação da SEBA, o CBCL e o ASR, os inventários de estilos parentais e a escala de traço de ansiedade infantil. Vamos utilizar essas plataformas para a gente poder analisar os nossos dados. Os procedimentos estão subdivididos em 6 etapas. Pretendemos, após a qualificação, submeter o trabalho à Plataforma Brasil, convocar as famílias via site da Abramut, aplicar o termo de consentimento, aplicar os instrumentos inicialmente nas crianças e posteriormente nos pais, avaliar os resultados todos e posteriormente submeter um artigo científico e partir para a elaboração do programa de psicoeducação para esses pais. Aí estão as referências que a gente utilizou para desenvolver esse trabalho. Quero agradecer a atenção de todos, aí estão todos os meus contatos, da Abramut,
do Levica. Quero agradecer a Ana pela confiança, por estar comigo aí nessa empreitada, né? Quero agradecer a professora Patrícia, quero agradecer a professora Carla, quero agradecer a Natasha, minha parceira de militância, que está aí comigo hoje, e a todos que estão aqui, e desejar a todos um Natal maravilhoso, mostrando para vocês o meu grande sonho, a riqueza da minha vida, que é a Ana Clara. Obrigada a todos. Obrigada, Francilene. Você é muito pontual, você gastou 19 minutos na sua apresentação. Nem fez uso dos seus extras. Muito bom, parabéns pela apresentação. Então, agora a gente vai passar para as nossas convidadas. Podemos começar com a professora Carla, né? Se a professora Patrícia permitir, professora Carla, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Tem amplo conhecimento na área infanto-juvenil, né? Trabalha com crianças, então não só na questão teórica, em termos de desenvolvimento, mas questão clínica também, porque também atua na área, enfim, também já tem conhecimento sobre o mutismo seletivo, ela pode depois falar sobre isso. E aí, seja bem-vinda, professora Carla, está com a palavra liberada para você. Tá joia, Ana. Primeiro, eu quero agradecer poder estar aqui novamente, né, com o Levica. É sempre um prazer poder estar contribuindo aí com os trabalhos de vocês, né, trabalho sempre de muita qualidade. E, como você falou, né, é sempre bom quando a gente pega esse momento, né? Esse momento é o melhor de todos, porque quando a gente pode contribuir, tentar contribuir de alguma forma para tornar o que já está bom ainda melhor, né? Depois que o projeto já está pronto, finalizado, né, quando está defendendo, a gente só tem os aplausos para oferecer, mas agora é o momento da contribuição, então eu fiz um esforço mesmo, assim, para tentar ler o teu trabalho, pensando o que eu poderia trazer, né, porque ele tem muita qualidade, sabe, Fran, quando eu li o teu trabalho pela primeira vez, foi tão assim, eu acabei de ler, eu falei assim, gente, agora, né, o que eu vou trazer para ela, porque eu preciso ler de novo. Eu vou ler tudo de novo agora com um olhar assim clínico, criterioso, para eu poder tentar dar suporte. Primeiro porque teu projeto ele não é só um projeto para cumprir um protocolo para ganhar um título de mestre, né? Eu acho que isso é muito bacana quando a gente percebe que tem um envolvimento para além, né? Isso faz todo um sentido na tua trajetória e aquilo que você vai fazer com o teu estudo. Acho que é isso. A gente é uma preocupação que eu tenho muito, né? Dentro da vida acadêmica, muitas vezes a gente acaba com a faca no pescoço da produção, né? Do ter que escrever, ter que produzir. E eu tenho sempre uma preocupação isso tem que fazer um sentido e tem que ser útil, né? Não é só o fazer por fazer. Eu acho que o teu trabalho, ele tem, né, esse peso aí grande, esse valor de contribuição. Então, primeiro, eu já queria te parabenizar pela tua trajetória, né, pela bandeira que você levanta, enfim. Eu fiquei pensando, Fran, assim, muito... quando eu estava lendo, né, a parte do mutismo, a parte onde você traz toda a fundamentação teórica, ela tá bem amarradinha, assim, né, especialmente para quem já tem um pouco de conhecimento sobre mutismo, né, é muito fácil, muito tranquilo. E aí eu fiquei me colocando no olhar de quem não sabe nada. Eu tentei fazer esse exercício, assim, pensando, até porque eu estou com uma disciplina na UERJ, que é sobre pesquisa, sobre prática de pesquisa, e agora o trabalho final das alunas era justamente pegar uma dissertação de mestrado para ler e tentar fazer uma análise, né, uma crítica, enfim. E eu fiquei pensando, se minhas alunas estivessem lendo o teu projeto, né, onde elas se sentiriam assim, sem saber um pouco, né, o que talvez faltasse para esse olhar. Então, é bem nessa direção do que eu vou dizer aqui, né, não no meu olhar, mas no olhar de alguém um pouco mais leigo, né. Então, o que eu fiquei pensando? Que talvez merecesse, assim, um breve mesmo, históricozinho do mutismo seletivo, de como isso foi mudando, né, ao longo aí do tempo, do passar do tempo, não uma coisa extensa mesmo, mas só para dar uma contextualizada, né,
histórica. A outra coisa que eu fiquei pensando, Fran, assim, que eu acho que traria uma contribuição, e não só no âmbito de alunos de graduação, mas no âmbito até mesmo para psicólogos clínicos, na questão do diagnóstico do mutismo. A gente sabe que é um diagnóstico que nem sempre é fácil, até porque a gente não pega mutismo toda hora. Tem muitos profissionais que nunca pegaram, né, nenhuma situação de mutismo, então muitas vezes acaba passando meio desapercebido, se confunde com outros diagnósticos, né? E eu fiquei pensando que talvez uma contribuição bacana que você pudesse trazer para cá, mas especialmente para depois, quando você for colocar nos artigos isso vir de uma forma mais objetiva, talvez seja uma discussão um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial do mutismo para outros transtornos. Eu acho que traria uma contribuição bacana, e de repente eu até fiquei pensando de uma forma bem didática mesmo e fácil, uma coisa meio que de tabela, sabe, com os principais sintomas e onde eles podem se confundir com outros transtornos, o que é próprio do mutismo, que faz, de fato, ser o diferencial para o diagnóstico. Eu acho que isso seria muito, muito bacana, assim, eu não vi isso ainda em lugar nenhum, não sei se tem, né, se tem, eu ainda não vi, mas acho que poderia ser uma contribuição interessante do teu trabalho, aí já mais para os psicólogos clínicos mesmo, né. E a outra coisa que eu fiquei pensando também é assim, né, o título do teu trabalho, né, e a essência dele é fazer um programa de psicoeducação. Talvez na fundamentação teórica você pudesse falar um pouquinho também do que é um programa de psicoeducação, porque você falou sobre o que é uma psicoeducação. Mas o que seria um programa de psicoeducação para pais? Assim, o que a literatura traz um pouco sobre os programas, sobre a eficácia, né, dos programas de psicoeducação para pais de uma forma geral, né, especialmente em grupos que é o que você vai estar fazendo, né? Então, acho que vale, né, você trazer aí um pouquinho para ficar assim bem redondinha, vamos dizer assim, a tua fundamentação teórica. Como eu falei, ela está muito boa, mas acho que se você colocar esses aspectos, ela pode ficar ainda melhor, sabe? Trazer uma contribuição, especialmente para quem desconhece tudo isso que a gente está falando aqui. Porque, claro, né, eu sei o que é um programa de psicoeducação, Patrícia sabe, Ana sabe, você sabe, mas talvez, né, uma outra pessoa mais no início de carreira talvez não conheça e aí possa ajudar a contribuir, né? Em relação à parte metodológica, Fran, assim, fiquei pensando em algumas coisas para arredondar um pouco mais, até pensando mesmo aí que você vai submeter para a Plataforma Brasil, né? Deixar isso para evitar maiores problemas para você, né? Questionamentos, enfim. Alguns pensando na plataforma e outros pensando mesmo em ordem prática, mesmo para você, né? Eu não sei. Fiquei pensando, você falou, vai abrir inscrição em 15 dias. Eu não sei se 15 dias é um tempo suficiente, de fato. Fiquei pensando que quando a gente pensa em amostra, né, em participantes, via de regra não é tão simples assim. Talvez você precise de um tempo maior. Eu não sei se você também já tem isso previamente, né, por conta lá do trabalho da Abramut, mas eu fiquei pensando, né, se talvez 15 dias não seja um tempo curto, mas é para você avaliar, porque aí você conhece a realidade melhor do que eu, né, nesse sentido. E fiquei pensando muito também assim, porque eu vi que você tem uma idade de corte limite de 12, mas não tem uma faixa etária específica, né? Mas alguns instrumentos que você vai usar tem, né? O CBCL, por exemplo, é a partir dos 6 anos. E aí eu fiquei pensando, se tiver crianças abaixo disso, o que você vai fazer, né? Como é que vai ser esse critério? Porque ou você vai aplicar menos instrumentos, ou então talvez pensar ou em restringir a faixa etária para você poder, né, aplicar todos os instrumentos e os mesmos instrumentos, né, para
para todos os participantes, fiquei pensando nesse sentido, sabe? Ou uma alternativa, né? Enfim, ou algum outro instrumento que pegue aí a todas as faixas etárias, a faixa etária menor, mas eu acho que esse é um ponto importante para você avaliar, embora eu até entendo que você não tenha, imagino, né, não tenha restringido a faixa etária, porque como você falou, muitas vezes, na maioria das vezes, o diagnóstico vem, né, nessa fase anterior, que é justamente da pré-escola. Mas acho que aqui a gente tem uma questão, assim, né, que para pensar, assim, não tem uma solução, na verdade, eu vim te trazer uma interrogação, não consegui pensar numa alternativa nesse sentido para você, né, se de algum instrumento, não consegui lembrar de algum instrumento, né, que possa estar aí substituindo para colocar no lugar para essa faixa etária, mas acho que é algo para você depois pensar com a Ana, com calma aí, né, e fiquei pensando assim, se aparecerem muitas pessoas querendo ser voluntários do seu programa, né? Na verdade, por enquanto, da sua pesquisa, qual vai ser o critério de seleção? Se nesses 15 dias aparecem 100 famílias, isso não ficou claro ali, vão ser os 30 primeiros, tem critério de corte, né? Eu acho que isso vale estar bem especificado também. Acho que até para você mesmo, né, na hora de poder selecionar os participantes, ter clareza de quem são esses participantes e quais são os critérios de inclusão e de exclusão. Tá? E isso acho que precisa estar aqui, né, de alguma maneira, esses critérios aí de inclusão e de exclusão. Quando você tá, eu anotei aqui, mas não estou com ele aqui agora aberto o arquivo, mas na página 52, quando você fala sobre os instrumentos, na etapa 4, você coloca que você vai aplicar primeiro os instrumentos nas crianças e depois nos pais. Nessa hora, eu confesso que eu dei uma bugada, assim, quando eu li isso aqui, eu falei assim, peraí, mas eu não tinha entendido que você ia aplicar instrumentos nas crianças diretamente, que seria só com os pais. E aí eu fiquei confusa, assim, né? Se na verdade, os instrumentos das crianças, se tem algum instrumento que é diretamente na aplicação com as crianças, enfim, depois, se você quiser... Eu estou falando, Fran, se você quiser me interromper, você fica à vontade. Eu desinvestei aqui a falar, mas você pode falar, se você quiser falar, ou se você quiser deixar para comentar no final. Enfim, você fica à vontade. Mas eu achei que essa frase me gerou dúvida em relação ao que, de fato, você iria fazer. Né, se era diretamente só com os pais ou se tinha alguma coisa específica com as crianças. Eu até fiquei agora aqui esperando na tua apresentação para ver se eu percebia, né? Falei, bom, de repente na apresentação isso fica mais claro. Mas me deu a entender que, de fato, não, é tudo diretamente com os pais, né? Sobre as crianças, mas através dos pais. Então, talvez essa frase aqui valesse reconstruir, né? É só nesse sentido. E a última coisa que eu queria trazer aqui de contribuição é o seguinte, né? O teu projeto é sobre um programa. E lá nos teus objetivos, você não traz isso como um dos objetivos. Você fala sobre a caracterização, né, um pouco dos participantes, né, das características das crianças, das características dos pais, mas você não coloca lá o desenvolvimento do programa com um objetivo. E aí eu acho que fica desconexo um pouco, né, com o que você está apresentando como título e como a tua proposta final, né, vamos dizer assim, acho que está faltando acrescentar lá nos objetivos. E aí eu senti falta disso também na metodologia, de você dizer como é que você vai, a partir desses dados, com os instrumentos, como é que você vai pensar esse programa a partir desses dados, entende?
Como é que vai ser gerado esse programa a partir dos dados que você vai coletar? Então, acho que está faltando ali na metodologia mais esse itemzinho, assim, né? Falar um pouco de como que esse programa vai surgir. Na verdade, eu imagino, né, pela tua própria experiência, pelo que você já vem fazendo, esse programa já está, né, de alguma forma, um pouco alinhavado, né? E que você vai pegar esses dados, cruzar com a tua experiência para poder resultar aí no programa final, vamos dizer assim, né? Estou eu imaginando, mas acho que vale, tá? Isso aqui também, né? Porque senão fica parecendo mais pela metodologia que está apresentada aqui, da forma como está apresentada, fica parecendo que é muito mais um levantamento, né, das características das crianças e das famílias do que o desenvolvimento de um programa, entende? Entendi. Faz sentido. Mas é isso, querida. Nada disso é para desmerecer o seu trabalho, como eu falei, pelo contrário, é para refiná-lo ainda mais, para torná-lo melhor do que ele já está. Né? Como eu falei, aqui é o momento mesmo da gente poder trazer uma contribuição, né? Para você poder pensar e ver o que de fato disso tudo faz sentido depois, junto com a Ana, entender o que de fato cabe, o que não cabe, para você poder trabalhar aí nesse próximo ano arduamente, e depois, e especialmente pós, né, quando esse programa já estiver pronto, aí eu já vejo muitos frutos bacanas desse projeto, e acho que é isso, né, isso que faz a diferença toda quando a gente lê um bom trabalho, quando a gente, de fato, consegue ter ali um brilho nos olhos com aquilo que a gente está fazendo, e é isso que eu sinto, assim, né? Quando eu li o teu trabalho, quando eu vi a tua apresentação, é o brilho nos olhos com o tema e com o que está por vir, né? Isso aqui é só o meio do caminho, na verdade, de um caminho uma estrada que você já está caminhando e que ainda tem muita coisa bacana para estar acontecendo, né? É isso. Parabéns. Obrigada, professora, pelas considerações, pela ajuda, pelo auxílio. Foi tudo muito bem-vindo e com total sentido. Eu fiquei na dúvida, Carla, porque assim, quanto a você fala do programa, porque nos objetivos gerais dela está lá, elaborar um programa de psicoeducação, não é? Sim. Não entendi. Nos específicos, Ana, nos específicos, eu acho que cabia alguma referência em relação ao programa. Mas não ficaria repetitivo colocar de novo elaboração, já que está no geral? Eu acho que talvez esmiuçar um pouquinho mais, né? Colocar aspectos mesmo, porque no geral está o programa, mas não tem ali o refinamento do que vai ser isso, entende? Talvez no específico, até esse cruzamento que eu falei, né, dos dados com o programa, entende? Eu acho que está faltando ali algum ponto ali para fazer esse link. E é interessante porque, assim, quando eu li os objetivos, eu não me dei conta disso. Eu só me dei conta disso, e aí eu voltei lá nos objetivos, quando eu fui lá na metodologia, eu senti falta disso. Aí eu falei, deixa eu voltar lá, porque ela tinha colocado como objetivo, né? A ideia do projeto é ela poder avaliar o funcionamento das famílias, as famílias, e avaliar também as crianças, porque, de alguma forma, ela tem que provar que esses pais são pais de crianças com autismo, já que ela não atende as crianças e não tem psicodiagnóstico prévio deles, algum critério tem que ser usado para definir que as crianças são mesmo, né, que elas têm autismo seletivo. Então, a ideia de avaliar a criança também é para isso, né? Porque senão invalida, inclusive, a avaliação desses pais. Queria te responder sobre o CBCL para criança abaixo de 6 anos. O CBCL tem uma versão para criança até abaixo, e assim, ela só não botou, mas a ideia é que crianças abaixo de 6 anos, a gente aplica o CBCL de 1 ano e meio até, se não me engano, 5 anos e meio. Porque o software, você não precisa comprar o software todo, a gente consegue pagar só o questionário individual para a criança e a correção.
O pessoal que vende faz isso, então a ideia é aplicar ele. Talvez tenha que botar lá, realmente faltou indicar que ele vai ser usado com criança, né, abaixo de 6 anos. O formulário abaixo de criança de 6 anos, sim. Então, acho que cabe colocar lá, né, porque aí pronto, sana essa questão. Sobre aquilo que você falou do histórico do mutismo, na verdade, eu pedi a Francilene para tirar, porque eu lembro disso. Estava muito grande. Estava com mais de 100 páginas para vocês. Eu falei, Francilene, 100 páginas a gente vai para a defesa. Você está no exame de qualificação. Pelo amor de Deus, tira isso, que é muita coisa para ler. E ela saiu, tirou muita coisa. Ela botou tudo numa pasta em anexo. Dá um artigo. Fala do mutismo só no presente, senão a gente não vai... Ana ainda falou, guarda isso aí que a gente vai depois escrever um artigo. Faz outra coisa com isso, mas as professoras vão ter muito trabalho. Então, realmente, a culpa é toda minha. Não tem culpa, Ana, não tem culpados, né? Eu acho que são escolhas mesmo que a gente, às vezes, precisa fazer, né? Não tem jeito. Acho que, inclusive, eu não sei da Francilene, mas eu tenho trauma de ficar lendo histórico de mutismo, que, meu Deus, eu já fiz isso tantas milhões de vezes. Eu não quero mais ouvir falar do primeiro psiquiatra que falou de mutismo. Chega, vamos falar dos novos. Pois é, e a gente optou por colocar os dados mais atuais. Se você for reparar, a gente acabou partindo sempre do DSM-5, justamente porque eu fiz o histórico, mas é o que ela disse, estava enorme. Não, e é isso, né? A gente mesmo fica cansado. Eu entendo perfeitamente, Ana, assim. Para a gente é cansativo mesmo, assim. Eu fico pensando em quem não tem a nossa trajetória, né? Em quem não sabe. É nesse sentido mesmo. Mas são escolhas, não tem jeito. É sempre uma decisão difícil, né? Às vezes a gente acaba seguindo essa norma, essa orientação da CAPES, a gente fazer trabalhos mais objetivos, né? As teses e dissertações no Brasil são enormes. Você pega fora do Brasil, um negócio... Inclusive, mestrado fora do Brasil se faz em 1 ano, 1 ano e meio. Aqui são 2 anos, escreve-se muito, enfim. Eu estou tentando levar meus alunos para essa ideia, né, de ser mais objetivo, de fazer a coisa fluir melhor. Também gostei daquele quadro que você falou, né, de fazer diagnóstico diferencial, acho que isso não vai ser o menor problema para a Francilene, porque ela também trabalha com neuropsicologia, sabe muito sobre os outros transtornos, né, Francilene? Sim, vai ser até legal. Eu gostei muito dessa ideia do quadro. Agora, Fran, eu acho que você podia falar um pouquinho para cá sobre essa questão dos critérios de inclusão das famílias. Acho que a Francilene realmente não vai ter problema em ter amostra, pelo contrário, ela certamente vai receber muitos pais e vai ter que postá-los. Mesmo sendo em 15 dias, eu acho que pela experiência dela, ela pode responder, não teria dificuldade, né, Francilene? A gente hoje, professora Carla, a gente tem lista de espera para a entrada no grupo, dos grupos de pais. Então, é muita gente que procura a gente para entrar no grupo, porque tem feito muita diferença mesmo. Depois, se você tiver oportunidade, dá uma olhadinha no nosso Instagram, tem declaração dos pais, tem declaração das crianças, sabe? Então, eu acho que vai ser bem, bem tranquilo esse período de 15 dias. Eu acho que vai chegar, provavelmente, muito mais que 30 famílias. Eu vou optar, talvez, por colocar só no site, mas, assim, se em algum momento a Ana achar também que eu posso colocar no Instagram, eu acho que em 2 dias eu vou encher o quadro de 30 famílias, porque é muita gente procurando a gente. A gente tem famílias de fora do país, a gente tem famílias da França, a gente tem famílias de Portugal, a gente tem famílias do Canadá, a gente tem brasileiros, né? E a família da França, eles são da Espanha, e ela aprendeu a falar o português, e aí ela fala o português muito bem, e ela está no grupo de pais para aprender, ela é psicóloga, ela orienta a psicóloga da filha lá na França. Então, os benefícios desse grupo, eles são muito grandes. Eu acho que a gente vai conseguir... a Ana chegou em algum momento a falar para mim sobre essa questão dessa quantidade, né, de 30 famílias que provavelmente chegariam muito mais. Mas eu fico receosa da gente ficar com uma amostra muito grande.
Não sei, né? Eu não tenho essa experiência de amostra, mas, de qualquer maneira, 30 famílias em 15 dias chegarão. Isso daí a gente tem certeza. Aí você vai ter o problema talvez contrário, né? Você vai ter mais famílias do que 30, né? E aí eu acho que cabe bem aquela orientação que você deu, pensar melhor nos critérios de inclusão e exclusão. Aí eu acho que é bacana para poder a gente criar uma amostra que seja realmente... Talvez a gente pensar nessa amostra em que a gente não tenha aqui... mas aí tem a questão da idade, né? Mas se a gente for pensar na amostra para a gente aplicar só o CBCL a partir dos 6 anos, talvez a gente criar um critério de idade de 6 a 12 anos. Ou de tempo de manifestação do mutismo na criança, acho que isso é importante também, essa variável. Isso aqui. Aí tem vários, vamos ter que sentar para pensar um pouquinho sobre isso, mas muito boa a sua... Pode não ser habitual, mas posso me meter na conversa da amostra Claro, também? Com certeza. Claro, depois eu até falo formalzinho, mas se falar depois da Carla não tem muita graça. Porque logo quando comecei a ler, assim, vou começar, Ana, peraí. Pode. Então, assim, muito obrigada, né? Assim, pelo convite, a possibilidade de estar aqui. Acho que o encontro de vocês duas foi um encontro muito feliz, né, da Francilene com a Ana. A Ana é uma referência para mim, sempre foi nesse tempo todo que nos conhecemos, pela excelência do trabalho dela e pela dedicação ao tema mutismo também, e vejo que a Francilene também, então acho que foi um encontro muito feliz de vocês duas. E o tema, acho que não tem como não fazer referência à utilidade pública dele, né? Embora você faça várias vezes a referência de que é um transtorno que tem uma incidência mínima, mas é uma incidência que prejudica muito o desenvolvimento e qualidade de vida dessas famílias. Então, a utilidade do seu tema é incrível, né? Parabéns por isso. Quando eu comecei a ler, e é um tema que eu adoro, psicoeducação, eu aposto assim, muitas fichas em psicoeducação, porque isso resolve muitas coisas e melhora a qualidade de vida de muita gente. Fala, Ana. Uma coisa importante, Patrícia. Francilene, a Patrícia, ela é especialista, a tese dela é sobre habilidades sociais, que é uma área que esbarra muito nisso. Por isso também que eu pensei nela. E quando eu comecei a ler, Fran, eu tive a mesma dúvida da Carla, assim, mas, bom, está muito claro o objetivo geral, é elaborar um programa para psicoeducar pais e cuidadores. Beleza, é isso. E aí, você vai a leitura inteira com esse objetivo na cabeça, né? Então, por onde ela está transitando para, ao final, entregar isso, né, que ela está se propondo. E nos objetivos específicos já me veio essa dúvida, e agora a Ana esclareceu um pouco, mas ela vai trabalhar com os pais ou ela vai trabalhar também com os filhos, né? Porque quando começam os específicos, vem logo avaliar características do MS em criança. E aí a Ana acabou de dizer que essas crianças não estão diagnosticadas necessariamente, por isso a necessidade de avaliá-las também. O mestrado, eu tenho uma preocupação muito grande, eu sempre falo isso para o pessoal, para mim, mestrado é uma coisa extremamente rápida. No primeiro ano você está entrando, no segundo você está saindo, e já vi que sua orientadora é há 1 ano e meio, porque vai ser mais objetivo, o que eu acho muito legal também. Não seria possível um critério de inclusão de crianças diagnosticadas, e aí tiraria essa necessidade de você avaliar as crianças, porque isso diminuiria instrumentos, talvez incluir ali em objetivos específicos o nível de conhecimento das famílias sobre o mutismo, porque se você vai elaborar um programa, seria muito interessante avaliar o que essas famílias sabem. Se você trabalha com crianças diagnosticadas e não diagnosticadas, você tem que fazer uma avaliação das próprias crianças, aí faz sentido. Eu também não havia entendido isso. Para mim, pelo menos à medida que eu fui lendo, as crianças já estariam diagnosticadas aí, mas pelo jeito não. E eu não sei se isso cria uma dificuldade adicional, por isso que eu quis me meter na conversa, porque também era uma dúvida minha. Me pareceu muitos instrumentos, e aí entendo por quê, porque agora você está avaliando criança e pais, né, para tentar estabelecer se todo mundo realmente dessa amostra tem mutismo seletivo, mas se
tivesse a possibilidade de partir já de crianças diagnosticadas, tiraria essa necessidade de avaliar essas crianças. Não sei o que parece para vocês isso, se isso é viável ou não. Porque me pareceu objetivos muito específicos, muito amplos, né? Foi a primeira observação que eu fiz ali, mas está avaliando criança e pai, e não tem aí uma linha de base do que esses pais sabem, para a gente partir daí, então, de onde vai partir esse programa? Acho que pelo menos me faltou. Isso era o pitaco que eu queria dar aí no corte, na amostra, né? E aí, Ana, fique à vontade se você quiser comentar, Francilene, ou se eu posso comentar um pouco mais, eu me meti aí no meio. Pode seguir, né, Francilene? Acho que a Patrícia já... Sim, já, está aqui, anotadinho. Desculpe a intromissão, mas eu estava me coçando aqui para falar sobre isso. Bom, para mim é uma grande felicidade quando eu leio alguma coisa tão bem escrita, né? E aí, quando eu fui ver que você tinha livros publicados, a sua história toda, faz muito sentido isso, né? E muito legal o aprofundamento num assunto que é um objeto de vida seu, né? E aí, a doutora Natasha aqui presente também, já queria parabenizar as duas, pela iniciativa, pela ONG, por tudo que vocês estão produzindo numa área que é tão importante, porque como você fala na sua apresentação também é uma preocupação minha, essas crianças que não causam incômodo, porque elas não são vistas, elas vão ser atendidas quando os estragos já estão gigantescos e a coisa não pode mais ser. Entendo o lado dos professores também, porque quando eu vejo turmas com 30, 40 crianças, tudo que o professor deseja é todo mundo quietinho. E aí aquele que não dá trabalho vai ficando, e esse não dar trabalho pode estar aí marcado por dificuldades mais sérias que vão comprometer muito a qualidade de vida, vão infligir sofrimento. Então, por isso é tão interessante esse tema que você escolheu e que você se propõe aí para a sua vida. A primeira coisa, depois eu posso te mandar, eu fui fazendo um monte de anotaçõezinhas aqui do lado de algumas dúvidas, de algumas referências que eu quis olhar a referência e não encontrei na bibliografia. Acho que isso é uma coisa que tem que passar um pente fino, porque tem várias referências aqui que não estão lá embaixo, mas eu fui anotando todas elas. Teve uma hora que eu deixei de anotar, vou confessar, mas várias coisas que eu quis olhar o original, de onde estava saindo a informação, eu não encontrei lá embaixo. Bom, a primeira coisa que eu queria, então, é essa questão do objetivo. Acho que os objetivos específicos se espalharam muito com o comentário da Ana, entendi por quê, e talvez a sugestão de pensar num critério de inclusão que você não precise avaliar as crianças, você possa se dedicar exclusivamente aos pais e talvez incluir aí uma avaliação do nível de conhecimento que eles têm sobre o mutismo seletivo, já que eles estariam nesse grupo exatamente por isso. Vou seguindo aqui. Vou dar um pulo lá na página 41, deixa eu dar um pulo para ela. E aí toda a parte escrita muito, muito interessante, eu fui fazendo algumas anotações de algumas referências, você apresenta a sua pergunta norteadora, bota as categorias de análise, muito, muito bem construído tudo. Apresenta os artigos, né, com bastante detalhes, de onde vieram, quais as produções no país, no mundo todo. E lá na página, deixa-me vir aqui, na página 41, você faz referência a comportamentos dissociativos, mas é o único lugar que você fala sobre isso. Então, no último parágrafo dela, você está usando uma referência, dizendo que é necessária uma intervenção ampliada à família, oferecendo suporte e orientação, que direciona seu olhar para a sensibilidade em potencial de processamento na esfera sensorial de comportamentos associativos. Você não faz referência a isso em nenhum outro lugar do seu texto, nem em nenhum outro momento. E eu senti falta de um pouco mais de informação sobre isso, né, de como esses comportamentos aparecem, como isso estaria sendo previsto no seu programa a ser desenvolvido, porque é uma coisa relevante, né, essas crianças estão apresentando
esses problemas de processamento de esfera sensorial e comportamentos dissociativos, isso é importante estar nesse programa para que os pais saibam lidar adequadamente com isso. Fiquei me perguntando um pouco, que você começa a falar, né, de terapia cognitivo-comportamental, acho que é muito focado em terapia comportamental, porque você vai falar muito de reforços, principalmente reforçamento negativo que os pais fazem ao evitar que os filhos tenham a interação para não causar ansiedade. Então, e isso é uma coisa muito interessante que o programa pode auxiliar os pais. Como eles podem suportar a ansiedade deles próprios, e os instrumentos para avaliar a ansiedade dos pais é bem interessante, como eles podem desenvolver recursos para suportar a própria ansiedade e permitir que o filho experimente inicialmente em ambientes seguros, mas que eles possam fazer algo como uma desensibilização, mas que eles não evitem completamente essa exposição dos filhos, porque isso seria extremamente necessário. Então, acho que poderia se falar um pouco mais sobre essa coisa de comportamentos associativos que aparece numa única citação nessa página aqui, depois você vai ver minhas anotações também. Com relação à metodologia, na página 47, ela aqui, você começa a falar, deixe-me ver se é nessa página mesmo, não, acho que aqui não. Você começa a apresentar a metodologia lá na 47, fala dos participantes, dos instrumentos. Espera que eu anotei a página errada, só um minuto. Não, aqui está ok. Quando você fala nas questões éticas envolvidas na pesquisa, você cita a resolução 466 de 2012. Tem também a resolução 510 de 2016, que ela é mais recente. Eu não teria que olhar se uma substitui a outra, ou se a referência dessa de 2012 é importante, só Repete para mim, professora, por favor. Está na página 52, logo não, no a início. resolução atual que a senhora está mencionando. 510 de 2016. Essa é mais atual mesmo, Patrícia, eu que... Não, eu fiquei em dúvida se parece, não sei, eu acho que ela substitui integralmente, mas de repente é importante fazer referência à anterior também. E logo no parágrafo seguinte, ainda na página 52 também, você vai falar do benefício dos voluntários participantes do estudo. Aí você começa como benefício, auxiliar na elaboração de um projeto que tem por objetivo possibilitar o conhecimento de práticas de orientação às famílias que visem contribuir para o fortalecimento de vínculos afetivos, considerando o contexto onde essas relações se estabelecem. Essas famílias vão passar pelo programa também? Isso também não seria um benefício? Fiquei me perguntando isso. Ou elas só vão, ao final do mestrado, você vai ter uma proposta de programa, mas não vai ter implementado ainda? Não, a gente pretende fazer com essas famílias da amostra, a gente pretende oportunizar para eles o programa. Então, talvez seja só incluir... Mas a gente não queria apresentar isso no projeto, porque ela não vai apresentar aqui os resultados dessa aplicação. A gente não vai ter tempo hábil para isso. Então, o tempo no mestrado é uma coisa que me preocupa demais. Ela até vai aplicar, mas isso não faz parte... Isso faz parte de um outro projeto amplo dela, da Abramuti, que, na verdade, o projeto de mestrado é um recorte desse trabalho, né? Entendi. Ou para o doutorado depois, né? Certamente. Doutorado, se tem validar tempo, ver a eficácia dele, fazer ajustes, né? E é modelo remoto que você está falando aqui, não é, Francilene? Sim. Está acabando minhas considerações. Por causa justamente de uma questão, eu quis muito fazer presencial, eu e a Ana, a gente pensou em, de repente, uma coisa mais híbrida, né? A gente, Mas eu vejo
tanto benefício dessa questão virtual. Olha a gente aqui agora, né? A gente E aqui não, e a quantidade de famílias que o estão quanto conosco, isso né? pode alcançar famílias que não teriam outra forma de saber o que os filhos têm e de serem orientados. Então, por isso que é a utilidade tão grande desse seu projeto, do seu trabalho. Certamente essas crianças não estão só nos grandes centros que podem estar presencialmente em algum lugar. Então, acho que é uma questão de responsabilidade social gigantesca e o modelo remoto atende muito bem a isso, na minha opinião, né? Feito com cuidado, com ética, é tudo que é importante. E só para terminar, logo você, no seu cronograma, eu não vi o espaço para análise e interpretação de dados. E você tem instrumento para caramba. Você fala de intervenção e aplicação, depois você já fala de elaboração de artigos, submissão e defesa, e só aqui uma linhazinha de compilar dados, analisar dados, né? É verdade, faltou mesmo. Me parece que faltou. E é muito instrumento, né? Então, acho que é isso. As outras coisas que eu havia anotado, a Carla comentou super bem. Não tem graça nenhuma ficar depois dela, né? Depois eu quero ser primeira, hein, Ana, em alguma outra oportunidade. E só dá parabéns a vocês pelo trabalho lindíssimo e por esse encontro maravilhoso que vocês duas estão tendo, que certamente já está saindo muita coisa boa daí. Você sabe que eu fui atrás dela, né, para eu aprender sobre mutismo alguns anos atrás. Você não sabe que eu vivo atrás dela para um monte de coisa. Muito bom. A Silene fez uma palestra lá no Pedro II, foi muito legal. Eu não esqueço disso, não esqueço disso. Pessoa com 555 pessoas em volta dela, eu falei, gente, será que eu vou conseguir perguntar a ela alguma coisa? E encontrou essa pessoa gentil e competente pela frente, muito bom. É bom quando esses encontros acontecem. Obrigada pelos elogios. É muito bom trabalhar com a Francilene, né? A Francilene tem muita Fran, experiência. depois dá uma passada de pente fino nas suas referências. Faz um cheque. E olha que a gente ainda acha que passou, né? Meu Deus. Já valia. Isso é um saco. Aquela. Né? Mas sabe o que foi isso, professora Patrícia? Foi essa coisa de ter que enxugar. Sabe quando a Ana falou isso, eu falei para cortar um monte de coisa, eu imaginei, as referências saíram nesse monte de coisa. Eu entrei em desespero quando ela falou para mim que eu tinha que enxugar. Tem orientador que é ruim assim mesmo, vamos agora falar mal dela. Tem orientador que assim, perturba a vida do orientando mesmo. Não, o que vocês falaram às vezes, de parecer que tinha coisas que era para criança, que esse projeto ele foi remodulado algumas vezes, né, Fran? Primeiro ia ser para criança, depois para pai, para os dois. Aí a gente vai, para Silene, a gente não vai ter tempo, porque como ela já trabalha aplicando um programa de psicoeducação e a gente vai só pensar sobre ele, baseado nesse estudo teórico, baseado nessa avaliação, na hora que isso foi para o papel, algumas vezes... Esse o guia de orientação que vocês produziram, né? É, o que ela aplica lá na Bramute, ela vai tentar pensar sobre ele, dar qualidade, né? Legal, muito bom isso. Para depois avaliá-lo mais para frente. E dar oportunidade, né, para que outras pessoas consigam trabalhar, né? Tratamento do mutismo é um tratamento que as pessoas não conhecem, não sabem, né? Dar oportunidade é o que a gente está tentando fazer, né? Responsabilidade social, né? A gente, de alguma maneira, trazer oportunidade para que as crianças sejam tratadas e vistas e enfim, né, o que a Ana fala sempre, né? E orientar os pais é de um valor tão grande, porque realmente eles ficam perdidos. Pensa o que é isso. E sem você saber, ou eles fazem da melhor forma que conseguem, né? Mas que nem sempre é a forma mais adequada ou mais produtiva. Então, nossa, um programa de psicoeducação é tudo de bom. Sim. Tá, gente, é isso. Obrigada, Fran. Né? Trabalhar com ela, como eu estava falando, é muito fácil, né? A Francilene tem uma história já da psicologia, experiência, né? Ela
gosta muito do que faz, é apaixonada pela psicologia, pela educação, pelas crianças, enfim. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque nosso trabalho é muito árduo, então amar o que faz gera possibilidades de melhor movimentação no campo, né? Então, muito bom, agradecer a Francilene a oportunidade de estar voltando a pensar de forma mais profunda sobre o mutismo, através agora do estímulo dela, né? Porque a vida me levou para outros lugares também, embora nunca tivesse esquecido do mutismo, então estou feliz de poder estar de novo reconectada por conta desse estímulo, né, que veio dela. Agradecer imensamente a Carla, Patrícia, pelas considerações, estão anotadas, a gente vai marcar para pensar sobre tudo isso, e tenho certeza, pelo que já ouvi, que o projeto já vai dar um salto aí de qualidade, tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Quer falar, Francilene? Quero agradecer as professoras por estarem aqui conosco, né, à beira de um Natal, né? Natal é daqui a 4 dias, então, muita gratidão por estarem aqui com a gente, tá? E agradecer a Ana a oportunidade de poder estar aprendendo aí com ela e com o grupo, né? O grupo, a gente não faz nada sozinho, né? E eu estou muito bem cercada por ela e pelo grupo, né? Pela oportunidade que ela me deu de estar trabalhando aí junto com ela e as meninas do Levica. Obrigada, professora Patrícia e professora Carla também. E obrigada a todos que estão aqui. Tudo de bom para vocês. Feliz Natal. Quer tirar foto, Francilene? Oi? Quer tirar uma foto? Quero sim. Cadê a Gabi? A Gabi não está aí, né? Ela estava. Tá? Gabi, você está aí? Ela estava, não sei se ela conseguiu ficar. Ela deve ter saído agora, ela ficou um tempão. Uhum. Vou tirar. Natasha está ajeitando o cabelo. Natasha está cuidando dos filhos. Tem algum aluno que vai tirar? Você que vai tirar? Eu tiro. Por que vocês não vêm aqui, então? As meninas. As colaboradoras, gente. As nossas colaboradoras. Ela tem uma equipe de pesquisa. Tirei. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal. Boas festas. Boas festas. Tchau, gente.